Ainda em relação à matéria do Dr. Drauzio Varella, levado ao ar no dia 1º de março, onde ele foi ao presídio retratar a vida das presidiárias trans. Vocês se lembram, nós demos até tapete vermelho aqui no nosso programa para essa reportagem. Tapete vermelho que eu retiro hoje, em função de uma série de coisas que nós vamos pontuar aqui. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Tá? Eu não concordo com o que foi feito, da maneira como foi feita, que agora a gente sabe, não é? Pelo Dr. Drauzio, mas isso em momento algum, para mim, eu acho que para todo mundo, afeta a reputação dele, o médico brilhante que ele sempre fez e o trabalho maravilhoso na área de saúde, na área do social, na área de humanidade mesmo, porque ele não é um médico que encare um paciente como se fosse uma máquina que você substitui peças ou você fala não tem mais jeito e joga fora. Não, para ele o ser humano existia enquanto ser humano, com todos os sentimentos, inclusive, tudo que se passa nessa vida, levado em conta por um diagnóstico. Isso eu acho simplesmente maravilhoso. E eu acho que, apesar de ter sido feito errado da maneira que foi, isso não abala 1 centímetro tudo que esse homem, que esse médico já fez de maravilhoso aqui no nosso país. Então, ponto, tá? Agora, não é porque já fez tudo isso que a gente não pode falar que em alguma coisa está errado. Qual o problema, gente? Por que essa coisa? Todo mundo é humano, ninguém é aquela perfeição, né? A vida inteira. A matéria com o trans, com a Suzy, foi uma coisa que não teve transparência, que induziu o público ao erro por solidariedade, por boa fé, por bons sentimentos. Porque o que a gente viu aquele dia? Não é? Um médico extremamente humano, preocupado com outro ser humano que há 8 anos não recebia uma visita, que não tinha um abraço, sentia falta de um abraço e que não tinha um tostão. E aí foi aquela comoção, diria nacional, porque todo mundo na segunda-feira estava comentando essa reportagem. O que aconteceu? Crianças, né? Grupinho de crianças querendo mandar presente para a tia Suzy. Pessoal fazendo vaquinha na internet para ver se conseguia de 3 a 5 mil reais para mandar para a tia Suzy. Pessoal, né, mandando cartas à beça que chegaram de apoio. Muita gente querendo fazer fila para visitar a tia Suzy, quer dizer. Aí o que é isso? Isso é boa fé, isso é solidariedade, isso é gente do bem que estava sendo enganada. Não é de propósito, eu acredito mesmo que o Dr. Drauzio não sabia que era um pedófilo, que era um assassino, que já tinha estuprado e matado um menino de 9 anos, que já tinha abusado de uma criança de 3 anos, que quase matou uma grávida que se atirou pela janela quando ele invadiu o apartamento dela e sabe Deus para quê, não era só para roubar. Né? O processo em relação à tia Suzy é cabeludíssimo, é uma coisa de monstro. O que ele merecia, na verdade, era prisão perpétua, se isso existisse no nosso país. Infelizmente não existe, porque ele tem sim que ser retirado da sociedade. Ele merece sim, né? Ela, na verdade, ficar sem receber visita o resto da vida, sem ter nenhum abraço, porque o que se faz com uma criança, na monstruosidade que foi feita, porque ele deixou o corpo do menino 48 horas ainda em sepulcro dentro do apartamento dele, enrolou num lençol e depois descartou, foi isso que ele fez. Então, como é que se pode olhar para essa reportagem com os mesmos olhos? Então, aí que a gente pergunta, porque foi uma pergunta que foi muito feita no dia seguinte. Por que a tia Suzy, tão sofrida, tão legal, tão sozinha, está na cadeia? Essa pergunta não foi respondida. E essa pergunta mudaria a história toda, como mudou quando a imprensa foi pesquisar e deu de cara com o processo absurdo, monstruoso, revoltante, né? De deixar a gente em choque, porque eu fiquei absolutamente chocada quando você começa a tomar conhecimento do que a tia Suzy fazia, né? E do que ninguém sabe, capaz de fazer o dia que voltar para a rua. A gente não sabe de quantos anos foi a pena da tia Suzy. Então, o erro para mim é esse. Por que não se podia perguntar
para trans, o que ela estava fazendo lá, por que ela tinha ido para lá. O doutor Drauzio Varella fez uma nota de esclarecimento que, por mais respeito que a gente tenha por ele, eu não aceito, eu não engulo. Sou médico, não sou juiz. Legal, né? Isso é lavar as mãos, na verdade, não assumir a responsabilidade de um erro, porque todo mundo erra. E, como eu disse, isso não afeta o trabalho dele, o respeito, a credibilidade que ele desenvolveu, alimentou esse tempo todo. Ele mora no coração do público brasileiro. Mas não é assim não, doutor Drauzio. Eu sou médico, eu não sou juiz, por isso que eu não pergunto nada. Né? Não perguntar para os pacientes sua visão de médico, a maneira que trata é uma coisa. Mas agora, se eu não estava lá como médico, não estava fazendo uma consulta com tia Suzy, não estava fazendo nenhum exame clínico, não era o médico que estava lá. Era um médico numa função jornalística, era um médico entrevistador, era um médico repórter, e aí a coisa muda de figura. Aí todas as perguntas têm que ser feitas para ser uma matéria transparente, um retrato completo e o público ter direito a uma informação absolutamente dentro de um contexto, para poder tirar suas próprias conclusões. E se emocionar e se quiser realmente participar da história, fazer alguma coisa por aquela pessoa, está fazendo saber em que chão está pisando, porque não foi isso o que aconteceu. Então eu acho o seguinte, ele alega, sou médico, não sou juiz, como se perguntar ofendesse, como se perguntar fosse um julgamento, quando não é. Quando você pergunta, o que você obtém é uma informação. Em cima dela você acrescenta uma opinião se você quiser. Se não quiser, é a informação que é uma coisa fundamental, tá ali. Então, se ele perguntasse para a tal da monstra da tia Suzy, por que é que você está aqui? E se por um acaso, que eu duvido muito, ela conseguisse contar pelo menos metade de um caso, não haveria essa comoção toda. Ninguém estaria mandando cartinhas. Crianças, ele é um pedófilo e tinha criança querendo mandar presentinho para a tia Suzy. Olha só o absurdo que a omissão de uma informação pode provocar. Você cria uma situação falsa, você cria uma situação que induz a erro, você cria uma situação de uma coisa boa, transbordando aí de sentimento de solidariedade, querendo aliviar, né, o sofrimento de uma pessoa, querendo cobrir de carinho um monstro, porque uma pergunta não foi feita. E não adianta dizer não sou juiz, porque perguntar ali não seria coisa de julgamento. E eu achei muito estranho, por que não perguntar para ela, né, para essa pessoa que fez esses assassinatos, esses abusos, essa coisa toda, mas perguntou para Lola, a trans que veio antes, né? Disse, está aqui por conta de um roubo. Então é assim, 2 pesos e 2 medidas? Se não é juiz, por isso é que não pergunta, por que para Lola sim e por que para tia Suzy não? Essas coisas que a gente está falando, ou seja, houve um equívoco de abordagem, né? E que essa frase que fecha a carta não convence, não é por aí. O que é por aí? O que é por aí é pedir desculpas, é dizer não foi a minha intenção e a gente vai acreditar piamente nisso. É reformular a maneira de enquadrar esse tipo de assunto. É reconhecer que o telespectador tem direito a uma informação completa para poder se posicionar em relação a ela, para poder ter sua própria opinião em relação aos acontecimentos. Assim é por aí. Não é? Nem médico, nem juiz, uma pessoa que está em busca de uma informação, que quer traçar um perfil, que está buscando motivos, e esses motivos têm que ser encontrados dentro de uma história completa. Aí sim, aí vale a pena. Então é isso só que nós que não aceitamos esse tipo de coisa, estamos sugerindo ou estamos pedindo que se reformule, que se mude o enfoque, que se faça uma coisa completa, que se tenha transparência. Não precisa julgar, ninguém estava pedindo, não é? Que o médico fosse lá um juiz, ninguém estava pedindo para que esse tipo de história absurda, revoltante, nojenta, tivesse sido colocada no ar. Para
aí sim a gente poder saber em que chão estava pisando diante de um acontecimento que tomou conta do Brasil. É isso. Então acho que não tem problema nenhum em dizer errei, desculpa, as coisas vão ser reformuladas ou não foi minha intenção e como eu disse a gente acredita, do que terminar com uma frase como essa, sou médico, não sou juiz. Né? Eu acho que realmente não dá para se esconder atrás de uma frase de efeito como essa, porque nesse caso, nessa situação, ela não corresponde à verdade completa dos fatos. Né? Perguntar não é julgar, e eu acho que isso é muito claro. Então, que o doutor peça desculpas, né? E que a Rede Globo também peça desculpas, sabe para quem? Para a família do garotinho de 9 anos que foi trucidado na mão dele, que foi enganado por ele, atraído por ela, na verdade, né? E foi estrangulado, né? Foi abusado sexualmente, foi estuprado e depois foi estrangulado. Sabe o que é uma criança de 9 anos na mão de um monstro desse? Isso não conta? Muita gente escreveu, porque teve gente que detonou, não, o doutor é intocável, ninguém é intocável nesse mundo. A gente pisa na bola mesmo, só que a gente tem que ter maturidade, não é? E ouvir o que as pessoas estão pensando, por que é que elas estão protestando, será que elas não têm razão? Será que eu não errei de verdade? E aí sim se posicionar com muita sinceridade em relação a tudo isso. Ele não era a vítima, chegou para nós como se fosse uma vítima, um injustiçado, mais uma pessoa que realmente não merecia estar ali ou se estivesse ali, merecia ser cercado de carinho e não está passando por aquela solidão. Quando a gente sabe que o outro lado da história é absolutamente trágico, não é? Então a gente tem o direito de saber. Agora, me falaram assim, mas vamos pensar no coração do doutor. Não vou pensar no coração do doutor. A gente sabe que ele é honesto e bem intencionado. Eu vou pensar no coração dos pais. Eu vou tentar bloquear o que vem na nossa cabeça, que é imaginar o que um menininho de 9 anos sofreu na mão desse monstro. O que é uma criança de 3 anos sendo abusada por ele, o que a própria tia dele contou no depoimento que consta do processo. É neles que a gente tem que pensar. É para eles que o médico e que a Rede Globo tem que pedir desculpas, porque o nosso país é assim. A vítima fica desprezada, o sofrimento, o luto, a dor, a morte fica escanteado. Vamos cuidar do coitadinho que matou, que trucidou, que abusou, que fez tudo o que fez. Esse merece um abraço. Tudo bem, ele foi dar um abraço de bom coração, ele estava pensando numa pessoa carente, não estava, acredito eu e quero acreditar nisso, que ele não soubesse que realmente ele estava abraçando um monstro. Fez. O negócio não é só o abraço. O que importa é que não houve a transparência, não houve essa história de se perguntar por que a pessoa está ali, o que é uma coisa absolutamente fundamental. Tanto que no outro dia estava todo mundo perguntando, com dó de tia Suzy, falando o que será que a coitadinha fez para estar nessa situação dentro daquele presídio. Uma pergunta fundamental numa entrevista com o presidiário, né? Uma pergunta fundamental dentro de uma cadeia onde você vai querer saber por que as pessoas foram para lá, por que elas estão pagando a pena de uma maneira justa ou injusta, sofrida ou não, né? É isso, gente, é muito simples. Então, eu não vejo o porquê dessa coisa de, nossa, a gente que não aceita esse tipo de crime ou crime nenhum, e a gente que não aceita que um criminoso, um pedófilo, um assassino seja tratado como vítima, intencionalmente ou não, nós é que sejamos criticados, e não quem fez essa atrocidade, e não quem mostra só metade da história e ainda, sem querer ou querendo, vitimiza aquele que é um assassino covarde, cruel, que praticou uma coisa absolutamente hedionda. Então, o que eu queria era isso, para ver essa história mais ou menos consertada, para ver essa história de novo embalada em dignidade, sabe, com o público e com a família das vítimas. Um pedido público de desculpa, sim, não uma carta de esclarecimento que não esclarece nada, não uma carta de esclarecimento que termina, sou um médico, não sou um juiz, lavo minhas mãos, nada disso queria que acontecesse, meu enfoque não era esse, dane-se. Agora, e a família que viu esse monstro na tela recebendo um abraço, né? Para eles não foi sofrido?
para eles relembrar tudo isso, que na verdade nunca deve ter saído da cabeça, mas ver alguém ainda ganhando os holofotes na televisão, vendo alguém ainda sendo pego no colo por todo o país, pelo público, isso não dói, isso não insulta, isso não é um tapa na cara, um soco no estômago? Claro que é, claro que é. Então eu queria, não é, com a mesma dignidade que sempre tudo foi tratado na vida do Dr. Drauzio Varela, com essa mesma dignidade, ele pedir desculpas à família desse menino e de outros que devem ter passado pela mão desse monstro e que a gente não está sabendo, que ainda não constam nesse processo. Mas não precisava mais do que isso, do que ele já fez para esse tipo de coisa. E que a dona Rede Globo de televisão, que a direção do Fantástico também fizesse exatamente a mesma coisa, porque o médico não errou sozinho, né? Os dois, programa e o participante, fizeram a coisa errada. Simplesmente isso que eu tenho para dizer. E retiro o tapete vermelho, porque a gente deu o tapete vermelho para uma reportagem que mostrava uma pessoa, né, absolutamente sozinha, carente, que estava no presídio de uma forma praticamente injusta, porque o enfoque era das transpresidiárias, é um assunto delicado de verdade, porque se fica no presídio dos homens, também é violentado, passa por uma série de agressões, se coloca no presídio feminino, as mulheres não aceitam, têm receio, ficam inibidas, desenvolvem preconceito, é complicado, fica num limbo, fica num isolamento, fica, mas a história foi além. A história que seria o enfoque das vidas das transpresidiárias acabou centralizada na tia Suzy, acabou centralizada num pedófilo, acabou centralizada num assassino, acabou centralizada numa vida perdida de uma maneira brutal. E isso a gente não pode aceitar, porque a solidariedade, o elogio, o tapete vermelho, seja lá o que for que a gente falou e que todos se emocionaram, foi em cima de uma premissa absolutamente falsa. Então a gente não pode aceitar. Eu lamento muito que as coisas tenham acontecido dessa maneira, mas não dá para ficar calado, porque é o Dr. Drauzio Varela. Ele é maravilhoso, mas todo mundo pisa na bola, todo mundo erra. E esse erro foi feio, esse erro foi por omissão, foi por não querer fazer uma pergunta que era fundamental. Porque eu não sou juiz, porque eu não julgo. E não é, era uma pergunta que podia ter sido simplesmente uma informação, que ia jogar a gente de cara na realidade dessa monstruosidade que foi cometida. Então é só isso que eu queria dizer, só deixar esse meu protesto e realmente retirar o nosso tapete vermelho. Quem acha que é bonito, que foi só uma coisa, que coitada da tia Suzy, lamento por vocês, lamento muito, porque isso é uma distorção da realidade, isso é uma distorção daquilo que é justiça. Me falaram muito assim, você fala em Cristo, você diz que é religiosa, mas é só da boca para fora, porque Cristo perdoa. Me desculpe, eu ainda não cheguei nesse nível de santidade, eu não pretendo chegar nesse nível de santidade. Para ser justo, nem sempre você pode ser bom, sabia? Porque as coisas têm que ser feitas, penalizadas, que as pessoas paguem pelos seus erros nas devidas proporções. Não adianta tentar passar a mão na cabeça porque acha que isso é perdão. Perdão é com Deus. O que a gente quer aqui nessa nossa terra, tão primária, tão mal desenvolvida em termos de ser humano, é justiça. Quem faz, que pague. E pague o devido preço, que eu não sei nem se a tal da tia Suzy vai realmente pagar. E eu acho que esse abraço custou muito, mas muito caro para o Dr. Drauzio Varela. Nem ele deve estar se sentindo confortável depois de ter abraçado uma figura. Porque quando eu fazia a cobertura dos grandes crimes, no nosso programa ainda com aquela pegada policial, eu nunca me esqueço. A noite que eu fui entrevistar, esqueci o nome dele agora, o menino que matou a japonesa, que empurrou para dentro da lagoa. Lembra? O Misael. Não estava comprovado que era ele ainda, era só a suspeita, porque tudo levava a ele. E ter que chegar e apertar, só apertar a mão dele. E na hora que eu tive que cumprimentá-lo, uma questão de educação, você não sabe ainda, inclusive se a pessoa é o criminoso ou não, você ficar pensando que você está apertando a mão de uma pessoa que pode ter apertado o gatilho, dado um tiro na menina,
e acabado com a vida dela e jogado ela dentro da represa, dentro daquele carro. Foi uma coisa muito esquisita a sensação que eu tive. E era um aperto de mão. Vocês imaginam um abraço para um homem de bem, que é o Dr. Drauzio Varela. Então é isso, não tenho mais nada para falar.